Então, pessoal, dando continuidade, ainda em relação à definição, alguns aspectos da definição, eu chamo aqui a atenção de vocês um aspecto que é bem próprio, importante e peculiar acerca da empresa pública, é a questão da composição do capital social, certo? O que eu quero que vocês registrem é que na empresa pública, como o próprio nome já diz, sendo pública, não há possibilidade de participação qualquer de particular. Não há qualquer possibilidade dessa participação. O artigo 5º, inciso 2º, dispõe que ela é constituída de patrimônio próprio e capital exclusivo da União. E aqui eu quero que vocês tenham em mente o quê? Que, embora um inciso tenha restringido a capital exclusivo da União, em verdade, podem participar tanto a União quanto os demais entes da administração direta, os entes políticos, e também outras entidades da administração indireta, certo? Então, entes políticos e entidades da administração indireta podem participar, podem ter capital nessas empresas públicas. O que não pode, então a gente vê aqui que a definição ela é falha nesse sentido, porque ela só prevê capital da União, porém é possível, né, a participação de outros entes, mas sempre tendo em mente que não é possível a participação de particular. Então, gravem bem, porque isso vai ser uma forte distinção entre a empresa pública e a sociedade e a economia mista. E isso, pela própria nomenclatura, é fácil vocês registrarem. Empresa pública, completamente pública, e sociedade e economia mista. Justamente se fala mista porque eu misturo o capital público com o capital privado, permitindo a participação de particulares. Tudo bem? Então, aqui nós temos uma ausência necessária do particular. E é isso que eu quero que vocês registrem nesse momento. Em relação à competência para julgar conflitos, e foi o que eu citei no começo da aula anterior, que é muito importante que vocês tenham em mente essas distinções, porque vocês, inclusive na advocacia, vão precisar disso. E nós vimos em relação às autarquias e às fundações públicas que a disposição estava lá no artigo 109 da Constituição, sendo a competência da Justiça Federal. Aqui, em se tratando de empresas públicas federais, esse mesmo artigo 109, inciso 1º, prevê que os conflitos envolvendo essas empresas públicas federais serão julgados pela Justiça Federal. Tá bom? Então, vocês tenham em mente que quando se trata de empresa pública federal, e aqui a Constituição faz essa distinção em relação às autarquias e fundações, não tem a obrigatoriedade de ser federal para estar na Justiça Federal. Em relação às empresas públicas, há essa necessidade. E, como exemplo de empresas públicas federais, e que aí são as uma das mais recorrentes que aparecem para vocês, nós temos a Caixa Econômica, nós temos os Correios, como eu já dei o exemplo anteriormente, nós temos ainda o BNDES, que vocês já devem ter ouvido aí muito nos noticiários, são exemplos de empresas públicas federais, cuja competência para julgamento, portanto, pertence à Justiça Federal. Uma outra característica muito importante das empresas públicas, e aqui só das empresas públicas, porque vocês também vão observar aqui para a sociedade de economia mista, nós temos outro disciplinamento, é que a empresa pública, ao ser criada, ela pode adotar qualquer tipo societário previsto no ordenamento jurídico, tá certo? Então, quando vocês estudam lá o direito comercial, vocês estudam os tipos de sociedade existentes no nosso ordenamento. E aí vocês vão lembrar que as empresas públicas, elas podem adotar qualquer desses formatos, tá certo? Inclusive, há um entendimento de que a lei que autoriza a sua criação, ela pode vir a adotar um novo tipo societário que seja inexistente no Brasil. Isso em relação às empresas federais, já que é a União que tem competência para legislar sobre direito comercial e direito societário. Como ela tem essa competência, a lei que autoriza a criação poderia sim instituir um novo tipo societário para se aplicar tão somente àquela empresa pública, né? Mas a regra
é que se aplica a algum dos tipos existentes. Mas eu preciso deixar registrado para vocês que sim, é possível até a criação de um novo tipo societário. E essa, como eu disse, é uma marca bastante distintiva das empresas públicas em relação às sociedades de economia mista. Para finalizar aqui a nossa análise da definição que a gente viu no decreto, eu queria destacar com vocês que o decreto trata das motivações que levam à criação de uma empresa pública e trata da força de contingência ou de conveniência administrativa. E eu queria dizer para vocês que esses dois conceitos são conceitos bem amplos, em verdade, eles estão superados, porque hoje o que se aplica são os parâmetros do 173 caput da Constituição. Vocês devem lembrar que a gente leu no iniciozinho da aula anterior, que trata dos imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Então, que vocês tenham em mente que a Constituição tratou também do tema e tratou usando essas cláusulas genéricas de imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo, de forma que a disposição anterior, que tratava de contingência e conveniência administrativa, ela deixa de ser válida. Então, o que predomina hoje é a disposição do 173 da Constituição. Em relação a mais um aspecto aqui, e esse, como eu deixei registrado na nota de aula, ele se aplica tanto às empresas públicas quanto à sociedade de economia mista, em relação à possibilidade de falência e recuperação judicial das empresas. Eu não sei se nesse momento do curso vocês já tiveram a oportunidade de ter essa disciplina, né, de falência e recuperação judicial, mas eu preciso deixar registrado com vocês que aqui a Lei de Falências, que é a Lei 11.101 de 2005, ela proíbe a falência das empresas públicas e também da sociedade de economia mista, ou seja, proíbe a falência das empresas estatais. E aí existe uma grande discussão doutrinária, até mesmo a respeito da constitucionalidade desse dispositivo. Porque, em razão do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º, que a gente já leu no início da aula anterior, que dispõe que as empresas estatais elas estarão sujeitas ao regime próprio das empresas privadas. Então, o regime próprio das empresas privadas impõe, sim, que elas estejam submetidas às regras da falência e da recuperação judicial. Dessa forma, haveria uma inconstitucionalidade nessa previsão. Agora, o que a doutrina mais destaca é que aquela classificação lá que a gente falou que o STF adota, que a própria doutrina também adota, ela é importante por quê? Porque a inconstitucionalidade ela se daria só em relação às empresas que exploram a atividade econômica em regime de concorrência. Porque se elas exploram a atividade econômica em regime de concorrência, elas, da mesma forma que as empresas com as quais ela está concorrendo, ela também deve submeter aos mesmos regramentos, inclusive a possibilidade da decretação da falência. Porque, como vocês irão ver, na decretação da falência, embora seja um momento, digamos assim, ruim, né, para a empresa, para o desempenho de uma empresa, a empresa consegue, digamos assim, algumas benesses no sentido de prorrogação de pagamentos, enfim, há alguns benefícios nesse fechamento através da falência. Então, se entende que se a empresa ela explora a atividade econômica da mesma forma que as demais empresas com as quais ela concorre, ela deveria sim poder se submeter a esse regime. Mas essa é uma discussão que fica muito no ponto de vista doutrinário. No STF, no STJ, não é possível encontrar muita discussão direta sobre isso. Em provas, eu ficaria com a opção, numa prova objetiva, com a opção do texto da lei de falências e recuperação, que diz que não se aplica às empresas estatais, mas uma prova subjetiva, eu faria essa distinção que a doutrina também faz,
que conforme essa classificação das empresas estatais, haveria inconstitucionalidade tão somente para as empresas que prestam atividade econômica em regime de concorrência. Tudo bem? Bom, esses eram os principais aspectos que eu queria destacar com vocês a respeito das empresas públicas. Como eu disse para vocês, elas têm muitas semelhanças com a sociedade de economia mista e algumas diferenças também. Eu vou só então aqui pontuar com vocês quais são as semelhanças. Não vou discorrer sobre cada um dos assuntos, porque vocês têm na nota de aula isso bem descrito e porque nós acabamos de falar sobre esses aspectos principais. Mas para que fique bem organizado na cabeça de vocês, o que é que elas têm de semelhança? Primeiramente, são pessoas jurídicas de direito privado. Então, é a primeira semelhança que vocês podem guardar. A lei autoriza a sua criação, diferentemente lá das autarquias e também das fundações, em que nós vimos que há uma certa dicotomia, uma divergência de posicionamento, mas aqui não há essa divergência. Lei autoriza a criação de empresa pública e sociedade de economia mista, embora, como tenhamos visto, o Decreto-Lei 200 esteja desatualizado no ponto, já que assevera que essas empresas estatais são criadas por lei. Mas elas têm sua criação autorizada e, pelo paralelismo, de uma forma geral, a maioria entende que também é necessária a lei autorizando sua extinção. Os empregados da Sociedade de Economia Mista também são empregados públicos e devem entrar por meio de concurso público, como a gente viu, conforme o regramento do artigo 37 da Constituição. A classificação que a gente viu de empresas públicas entre empresas que prestam atividade econômica em regime de concorrência e, do outro lado, empresas que prestam serviços públicos ou atividades econômicas em regime de monopólio, também se aplica às sociedades de economia mista, inclusive a questão da aplicação do regime fazendário, quando eu tenho essa segunda opção. Mais uma vez, mais uma semelhança, uma das últimas que eu citei, que é em relação aos motivos para a criação dessas empresas, que o decreto trata de contingência e conveniência administrativa, e vocês precisam ter em mente que continuam sendo usados conceitos abertos, cláusulas gerais indeterminadas para justificar a necessidade de criação das empresas estatais, porém, passam a ser as cláusulas 173 da Constituição, que prevê razões de segurança nacional, imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Mais uma semelhança é a questão da falência e da recuperação judicial, com todas as peculiaridades que eu falei para vocês há pouco. E também que, embora o decreto trate na definição de sociedade de economia mista tão somente da exploração de atividade econômica, como nós vimos, que a definição de empresa pública traz essa noção de exploração de atividade econômica, mas que ela também deveria abarcar serviços públicos, em relação à sociedade de economia mista, se aplica essa mesma noção. Então, elas podem ser criadas tanto para a prestação de atividades econômicas, quanto para os serviços públicos, tá certo? Então, essas são as semelhanças. E aí, eu vou encerrar esse nosso vídeo falando das diferenças. E aí são 3 principais diferenças e não vai ser difícil de vocês memorizarem tais diferenças. Eu cito para vocês aqui o tipo societário. Né? Nós vimos o quê? Que a empresa pública ela pode se revestir de qualquer tipo societário. Né? Pode adotar qualquer das formas previstas lá no Código Civil ou nas leis existentes sobre o assunto e podem também vir a constituir aí um novo tipo societário, né? No caso das empresas públicas federais. Aqui nós temos uma obrigatoriedade de que seja adotado o tipo societário da sociedade anônima,
tá bom? Que existe uma lei específica, vocês vão estudar lá no direito comercial como são as características da sociedade anônima. Mas aí vocês lembram de casos como a Petrobras, enfim, que é uma sociedade de economia mista e tem que adotar esse modelo com esse regramento próprio da sociedade anônima. Isso é exigido pelo decreto 200 de 67 e em relação a isso não há nenhuma modificação superveniente. Então se entende que ele está válido no ponto e essa exigência deve ser respeitada. Uma outra distinção que vocês devem guardar é a questão da composição do capital social. Vocês recordam que nas empresas públicas a gente registrou que não era admitida a presença de particular, por isso que ela é denominada empresa pública tão somente. Aqui na sociedade de economia mista é admitida sim a participação de particular. Então, existe essa possibilidade então, de mistura do capital social. O que o decreto-lei vai trazer como exigência é que exista uma predominância do capital público, né? Que exista uma predominância do capital público, já que, ao fim e ao cabo, se trata de uma empresa estatal. Então, se é uma empresa estatal, o controle deve pertencer ao Estado. Não poderia a maioria ser particular, porque a direção e o controle, então, da empresa passaria para a mão de particulares. E essa não é a ideia, né? Como a gente viu, a ideia dessas entidades é auxiliar o Estado na consecução dos seus objetivos primordiais ou a exploração de atividade econômica nos casos previstos da lei, na Constituição. Então, nesse caso, é permitida a presença de particulares, e aí vocês vão estudar como lá na lei da sociedade anônima, porém com o domínio, né, com prevalência do capital público, tá bom? E mais um aspecto que eu destaco com vocês é em relação à competência para julgar conflitos. A gente viu lá nas empresas públicas que, quando elas forem federais, o artigo 109, inciso 1º, que trata da competência da Justiça Federal, as alberga. Ou seja, se alguma daquelas empresas funcionarem como autoras, rés, assistentes, né, alguma das empresas que a gente viu lá, como Correios, Infraero, enfim, elas serão acionadas no âmbito da Justiça Federal ou acionarão. Já que na sociedade de economia mista, e aí guardem isso bem, porque isso é típica pegadinha aí de prova e da vida real, as sociedades de economia mista elas sempre serão julgadas pela Justiça Federal, pela Justiça Estadual, sempre serão julgadas pela Justiça Estadual, seja elas atuando como autoras, rés, assistentes ou opoentes, né, como fala a Constituição, todos os casos, mesmo que elas sejam federais, elas vão estar submetidas à Justiça Estadual, a julgamento pela Justiça Estadual. Então, a gente tem, por exemplo, o Banco do Brasil. Nós temos aí uma diferença para que vocês vejam em termos aí de bancos, né, de instituições bancárias. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública federal. Então, a Justiça Federal, que é lá onde eu trabalho, eu julgo diversos conflitos atinentes à Caixa Econômica Federal. Por outro lado, em relação ao Banco do Brasil, e não é raro que a gente receba demandas contra o Banco do Brasil, não ajuizadas, porque lá, claro, o jurídico sabe que não é na Justiça Federal, mas ajuizadas contra o Banco do Brasil e nós declinamos da competência porque a Justiça Federal não julga esse tipo de conflito. Tudo bem? Então, pessoal, essas eram as principais diferenças, né? Eu resumi para vocês de uma forma didática, para que os vídeos não fiquem tão cansativos, tá bom? Mas, como eu disse, para que vocês não tenham prejuízo de acompanhar o conteúdo. Na próxima semana, espero que a gente se encontre e aí eu posso revisar principais conceitos com vocês a respeito dessas entidades, tirar algumas dúvidas que vocês tenham e aí a gente dá continuidade
ao estudo de outras entidades, né? Principalmente as chamadas entidades do terceiro setor. Talvez você já tenha ouvido aí no noticiário também essa nomenclatura do terceiro setor, e a gente vai entender onde elas se encaixam nessa estrutura da administração pública, com que objetivos elas são criadas, quais as suas características. Então, a gente vai seguir nessa análise de características, de semelhanças e diferenças de entidades, buscando entender de que forma essas pessoas auxiliam o Estado na consecução dos seus fins principais. Então, pessoal, é isso. Espero que na próxima a gente já tenha a oportunidade de se encontrar presencialmente. Fiquem todos bem.